Olá, você que está nos vendo. Meu nome é Marcelo Sternick, eu sou ortopedista em Belo Horizonte e eu sou consultor para a área de fixadores externos Crohn's na Balmer. Hoje nós vamos falar sobre a artrodiastase do quadril. A linha Crohn's tem uma grande gama de fixadores que podem ser usados nas mais diversas situações, tanto em adulto como em criança. E um dos principais que nós temos são os fixadores articulados de quadril, evidentemente para ser usado em artrodiastase de quadril. A artrodiastase tem diversos artigos publicados na literatura, seja para condrólise e casos graves de doenças de Leca-Alvi-Pertz e algumas outras situações. E o fixador articulado de quadril, do Crohn's, ele tem diferenciais muito importantes em relação ao mercado. O primeiro deles, que assim, a principal característica, ele é um fixador monolateral, então ele é muito mais confortável para o paciente do que usar um fixador circular. E o grande diferencial dele está no clamp proximal, no clamp que vai na região supraacetabular. Ele foi feito de uma forma em que ele dá uma grande estabilidade com um formato triangular entre os pinos em si e com angulações diferentes. Isso permite uma estabilidade muito grande. Os pinos eles fazem um triângulo, tá? Então os pinos na parte de baixo eles podem fazer um ângulo convergente, pode ficar na posição convergente ou divergente. Isso é importante em relação ao tamanho da criança, do adolescente, em que for feito colocado o fixador. Algumas considerações técnicas eles devem ser feitas. Bom, a colocação do fixador, como qualquer fixador externo, sempre bloquear antes, passar o pino, a mão, baixa velocidade, etc. Preferencialmente, os pinos da região supraacetabular podem ser colocados revestidos com hidroxiapatita, mas como a gente usa isso mais em criança, adolescente, o osso tem uma qualidade melhor e já não interfere tanto. O clamp distal ele permite colocar 3 pinos, ou pode colocar 2. Eu confesso que como ele tem um tempo de utilização relativamente pequeno, né, em torno de 4 meses, e o osso é de boa qualidade, então normalmente eu utilizo só 2. A diastase ela pode ser feita tanto aguda como gradativa. Ele tem um alongador que permite isso. Eu prefiro fazer ele agudo. E normalmente é um alongamento de uma diastase articular em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Ele é mais do que suficiente. Alguns ortopedistas gostam de fazer baseado na linha de Shenton. E quando equaliza a linha de Shenton, seria o momento. Eu tenho algumas críticas em relação à linha de Shenton, porque ela modifica muito a congruência de acordo com o posicionamento do quadril. Então eu prefiro realmente fazer isso de acordo com a radioscopia. O fixador ele pode ficar travado ou móvel, permitindo então uma flexão. Ele flete o quadril até 90 graus. Nos primeiros dias da colocação do fixador, que eventualmente pode causar um pouco de dor e desconforto para o paciente, então eu deixo o fixador travado e depois eu libero gradativamente, eventualmente deixando o fixador travado durante a noite e aí evitando com que o paciente entre numa contratura em flexão. Algumas considerações devem ser feitas fora o fixador externo. A primeira é que sempre deve-se liberar partes moles no ato da cirurgia, naqueles pacientes que já têm alguma contratura. Tá? Então, se o paciente tem uma contratura em abdução, uma contratura em flexão,
deve ser feita essa liberação, porque senão, na retirada do fixador externo, essa contratura vai piorar. Então a gente faz isso na hora. Em algumas situações, quando é necessário, a gente também faz uma artroscopia no quadril. Eu vou mostrar um caso que isso foi feito, para fazer algum tipo de desbridamento articular. E por fim, principalmente naqueles casos de necrose vascular, eu sempre faço uma tonelização na área da necrose, conforme a técnica que foi bastante descrita e divulgada pelo Nuno Craveiro Lopes, lá de Portugal. E eu faço isso com um protocolo em todos os casos, seja doenças de Leca-Alvepertes ou alguma outra situação que leve à necrose vascular, anemia falciforme, etc. Então eu vou mostrar um caso clínico, eu queria mostrar um caso que já tem um tempo maior de tratamento, porque nós tivemos um segmento bastante interessante, do que mostrar um caso mais recente. Então vamos lá. Essa é uma paciente do sexo feminino, ela então com 8 anos de idade, ela teve um quadro grave infeccioso de uma pioartrite do quadril, inclusive com extravasamento intermuscular, fazendo uma piomiosite. Foi um caso bastante grave na época. Tá? E ela foi tratada, foi drenado cirurgicamente, feito o tratamento inicial, antibioterapia venosa, etc. Só que ela evoluiu com uma dor intensa no quadril. E como vocês podem ver, tem uma subluxação do quadril, uma intensa fibrose, uma sinovite, na verdade, muito intensa articular, fazendo essa subluxação, uma condrólise da cartilagem articular com uma necrose da epífise. Tá? Então, assim, praticamente todas as indicações de uma artrodiastase aconteceram nesse caso. Então, o que nós fizemos? Foi feito a colocação do fixador externo. Tá? Então, aqui, como falado, 2 pinos no clamp distal, os 3 pinos do clamp proximal. Então, a colocação sempre passando o fio guia, que é no centro de rotação do quadril, que ele dá exatamente no centro da cabeça femoral da epífise, paralelo ao solo. É muito simples de colocar esse guia, e se não existe nenhuma deformidade no quadril, ele fica exatamente paralelo ao topo do gânglio trocânter. Então, quando a gente desliza o fio por cima, pelo topo do gânglio trocânter, ele vai dar exatamente no centro de rotação do quadril. Se tiver alguma deformidade, aí não é o caso. Passado o fio guia, coloca o fixador externo e a gente coloca os pinos adequadamente, com o quadril numa posição congruente. Eu gosto de fazer um pouco de abdução. Tá? Então aqui a gente está vendo que tem um pino, né, que trava o fixador, e o elemento que alonga, a gente faz o alongamento agudo lá no mesmo instante. Tá? Então aqui a radiografia no pré-operatório, mostrando o quadril reduzido. Só retornando aqui um instante, vocês estão vendo ali alguns orifícios. Tá? Então, esses orifícios é porque foi feita uma artroscopia na hora para fazer um desbridamento articular. Tá? E através desses fios também desses orifícios utilizado para fazer o core compression, né? O orifício lá na área de necrose, a descompressão central. Então aqui é a radiografia do perioperatório, então o quadril completamente reduzido e já com uma diastase articular. Então vocês estão vendo que está afastado aproximadamente 1 centímetro. Tá? E assim a gente trava o fixador. O paciente melhorou a dor mais ou menos 1 semana.
já libera a movimentação e essa menina, a Júlia, evoluiu muito bem. 4 meses de fixador externo e a retirada, fisioterapia logo depois. Tá? Então, ela que logo após a retirada, com uma flexão completamente normal, 9 meses de pós-operatório. Aqui a radiografia, 9 meses pós-operatório, evidente que teve um encurtamento ali relativo do colo do fêmur, por causa da necrose, mas a gente pode ver que a superfície articular está completamente preservada e com a cartilagem articular simétrica em relação ao outro lado. Nesse momento ela já tinha um ADM praticamente normal, uma amplitude de movimento praticamente normal, uma marcha normal e a criança completamente assintomática. E aqui essa radiografia com 11 anos de pós-operatório, esse foi um dos primeiros casos que nós fizemos, mostrando assim, a superfície articular também mantendo um bom aspecto, a manutenção da cartilagem. Essa menina ela tem uma vida absolutamente normal, não houve necessidade por questões do quadril dela, da marcha, de fazer, por exemplo, um abaixamento do trocânter, nada disso. Ela tem uma vida ativa esportivamente. Essa menina ela joga futebol e completamente assintomática. Então, assim, esse é o caso que eu gostaria de mostrar. Esse é o caso que eu gostaria de mostrar. É um procedimento cirúrgico que eu tenho muito entusiasmo nela. A gente já tem diversos casos e com boas indicações, usando o protocolo adequadamente, o resultado vai ser, na grande maioria das vezes, muito bom. Eu agradeço a todos que estão nos vendo e agradeço também a Balmer pela oportunidade de participar desse importante projeto de educação continuada. Até logo a todos.